Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Doutor, eu tenho visto e acompanhado que muitas pessoas estão utilizando, né, as próteses e agora os implantes dentários, não é? A gente tem visto um crescimento muito grande desse mercado, inclusive. A qualquer tempo nós podemos utilizar os implantes dentários, doutor? Sim, qualquer idade, não tem nenhuma contraindicação. Pelo contrário, né? É muito indicado o uso do implante, porque hoje em dia a gente está mais que provado que qualquer tipo de prótese móvel ela não consegue trazer a mastigação com eficiência. Já com os implantes dentários, a gente consegue devolver 99% do que era a mastigação antes. Entendi. Quer dizer, na verdade, a gente tem a reposição dentária de uma maneira mais aberta, vamos dizer assim, porque antigamente se utilizava muito a famosa dentadura, não é isso? Sim. Hoje não se usa mais? Não. É assim, lógico que tem ainda muita gente que usa, mas ela causa muitos problemas na gengiva, ela causa muito problema de articulação. Então, as pessoas que hoje usam prótese móvel diminuiu demais e assim, é o sonho de todo mundo, para quem usa qualquer tipo de prótese móvel, estar fazendo implante, para estar devolvendo essa mastigação. Quer dizer, só tem vantagens Sim, no fato da pessoa escolher implante. E em que circunstância, por exemplo, o implante dentário ele é indicado? No caso, por exemplo, só de perdas de alguns dentes esporádicos, ou, por exemplo, se a pessoa perdeu toda a parte frontal, ela consegue repor toda a parte frontal? Sim, sim. Desde um elemento até a boca toda. A boca toda pode ser Sim, a boca feita? toda. Poxa Boca toda. vida. E hoje, com o avanço da odontologia, a gente consegue hoje fazer uma boca inteira em 5 dias, em 4 dias. Caramba! É muito rápido. Então, assim, é isso que é legal da evolução da odontologia do que era antigamente. Então, começaram os implantes. Então, os implantes vieram de uma maneira um pouco arcaica. Então, a cirurgia era uma cirurgia demorada, os enxertos eram difíceis de se fazer. Então, hoje em dia, é tudo muito simples, tudo muito rápido. Então, a gente consegue, em um dia, fazer a extração, o implante, o enxerto e o dente. Uma coisa que é uma pergunta assim que muitas pessoas têm, é uma dúvida que muitas pessoas têm, é, por exemplo, a questão da rejeição, porque é necessário colocar um pino, é isso? Isso. No osso. Pode haver rejeição e se houver, qual seria a alternativa? Então, todo mundo fala muito de rejeição, né? Só que isso não existe rejeição porque é um material biocompatível com o tecido humano. Então, o enxerto, o implante, ele não rejeita. O que pode acontecer é algum problema no período de ósseo-integração desse implante, onde esse implante vai se unir ao osso, por algum problema ali nessa formação óssea, e o implante ele vai ficar mole. Então, ao invés de formar osso em volta do implante, porque o implante ele vai ficar firme no osso porque é formado um calo ósseo em volta dele. Entendi. E aí ele vai ficar firme. Então, ao invés de formar o calo ósseo, ele forma um tecido e ele fica mole. Então, aí o que é feito? É retirado esse implante e, dependendo do caso, a gente coloca um implante imediatamente com um calibre um pouco maior ou um tamanho um pouco maior e aí reposiciona esse implante. Aí eu costumo até brincar com os pacientes, falo, hoje em dia o índice de perda é muito pequeno, o índice de perda que eu tenho é muito pequeno, então assim, a gente pode até falar em zero, chegar a esse número, tá? E quando acontece, vamos supor que acontece, a chance de você perder o segundo menor ainda. Entendeu? Porque normalmente você perde o implante por falta de vascularização na região. Então, às vezes é um osso muito duro, mas ele é pobre em sangue.
Então, aí não existe a formação óssea em volta dele. Então, se você tira esse implante e recoloca outro, a região fica toda vascularizada. Então, esse implante, com certeza, na segunda vez, ele vai ficar. Doutor, e o que seria um enxerto, então? Então, o enxerto é quando, por algum motivo, a pessoa perdeu o dente muito cedo ou perdeu o dente com uma infecção muito forte e aquele osso que está em volta do dente, ele é totalmente perdido. Então, o implante ele só vai ficar firme aonde tiver osso. Tá. Porque é como se fosse, vai fazer uma analogia bem... O osso fica fininho, é isso que o senhor está querendo Exatamente. Dizer? Ou ele fica fino ou ele fica curto. Tá. O implante, para a gente, para ter uma ideia assim de como fazer o tamanho ideal do implante é o tamanho ideal de uma raiz. Então, às vezes a gente tem, por exemplo, a ideia é colocar o implante de 13 milímetros, vou falar em números, né? Tá. Em 13 milímetros. E a gente tem 5 milímetros de osso. Então, o que a gente faz? A gente faz um enxerto para ganhar esse volume que falta para estar colocando esse implante, porque é importante que o implante fique em volta dele com osso. Entendi. Entendeu? E o implante, ele dura quanto tempo? Ele dura a vida toda? A vida toda. Não há necessidade de substituição, nem nada disso? Não. Nós temos perguntas aqui dos telespectadores, eu quero que você participe conosco, nós estamos ao vivo nesta sexta, são 9 horas, 1 minuto. 11 95033 6870 é o nosso WhatsApp e você pode fazer perguntas. Por exemplo, doutor, a Idalina, lá de Tubarão, Santa Catarina, está perguntando se pessoas que possuem diabetes podem fazer implantes dentários. Pode, desde que ela esteja compensada. Então, por exemplo, um paciente, porque o risco é a cirurgia, tá? Então, por exemplo, uma paciente que está com mais de 150 de diabetes, não é recomendado ela estar fazendo uma cirurgia. Então, a gente pede para essa paciente tá compensada. Então, se ela tiver com um nível normal, ela pode estar operando normalmente. Eu vou fazer uma pergunta agora a respeito do pós-operatório, né? Tem uma pessoa que está perguntando aqui, vou fazer essa pergunta sobre o pós-operatório. Mas daqui a pouquinho eu volto já, me espera aqui, doutor. Doutor, eu separei aqui uma questão de uma telespectadora, é a Renata Silva, aqui de Osasco, São Paulo. Ela fala assim, boa noite, Fábio, boa noite, doutor Daniel. Eu perdi os meus dentes muito cedo e eu quero fazer implantes, mas eu tenho muito medo das dores. E aí eu pergunto, o pós-operatório é muito dolorido, doutor? Hoje em dia existem bons medicamentos para estar controlando a dor, a inflamação, infecção, qualquer tipo. E lógico que vai depender também do tipo de material a ser utilizado e a mão do profissional, né? Então, é muito importante o profissional ter o cuidado, porque a cavidade bucal é uma região pequena. Tá. Então, para você estar manipulando, se você força muito o lábio, então isso tudo faz com que o pós-operatório fique dolorido para o paciente. Então, isso um profissional tem que ter uma certa delicadeza para que o paciente depois não sinta. Muitos pacientes até assim relatam, né? Fui no dentista, a cirurgia até que não doeu muito, mas poxa, eu fiquei com um lábio roxo ou com um lábio dolorido. Então, a manipulação também é importante, tomar esse cuidado para que depois isso tudo pode acontecer se a pessoa não tomar o cuidado profissional de ficar dolorido depois. Mas, assim, o que eu tenho de casuística minha, vou te falar que dor é praticamente zero, nulo, né? Olha, tem uma pergunta muito interessante aqui do Felipe Magno de Castanheira, lá no Mato Grosso, é o Brasil inteirinho ligado aqui na Rede Vida de televisão. Ele pergunta, doutor, o custo do implante, qual é? É muito caro colocar implante? Não, hoje em dia não. Hoje não? Não, hoje é parcelado,
o custo é bem em conta. Os materiais parece que ficaram também mais baratos ultimamente. Sim, né? porque agora tem uma concorrência, né? Então, hoje em dia muita gente faz implante, tem vários tipos de materiais, então hoje em dia é bem fácil. O senhor trouxe um material aqui, queria que o senhor explicasse eu trouxe trouxe. só para explicar mais ou menos como era feito antigamente, né? O enxerto. Certo. Antes de existirem os materiais sintéticos, né? A gente tinha que estar pegando esse osso de outras regiões do corpo. Então, isso causava um trauma muito grande para o paciente. Então, a área onde a gente vai estar colocando o enxerto, normalmente não fica dolorido. O que fica dolorido é a região que você tira o osso. Então, vamos supor, uma pessoa que não tem osso nenhum na maxila, ela teria que estar reconstruindo toda a parte óssea para estar colocando os implantes. Tá. Então, é uma região muito grande, teria que estar colocando muito osso. Então, as regiões, né, eletivas para estar colocando esse enxerto, ou a gente pegava da bacia, ou a gente pegava da calota craniana para estar colocando o enxerto na boca. Então, você imagina o pós-operatório de um paciente desse. Sim. Hoje não, hoje os enxertos, a gente consegue enxertos muito bons, que formam um osso de uma qualidade muito boa e muito rápido, sintético. Então, isso faz com que a cirurgia fique muito mais rápida e o pós-operatório do paciente muito melhor. E hoje, a coqueluche hoje né, da odontologia está num material que chama PRF, que a gente colhe o sangue do paciente antes da cirurgia, na hora, e aí a gente centrifuga esse material isolando a célula formadora de tecido, que seria a célula-tronco. Então, a gente mistura esse PRF, essa fibrina, no enxerto. Então, como se a gente estivesse colocando um turbo nesse enxerto. Olha só. Então, a formação óssea é muito grande e o pós-operatório, por ser um material do próprio corpo do paciente, então ele se torna muito mais tranquilo. Né? Que muita gente tem medo, né? de inchar, de doer, o pós-operatório. Então, assim, é muito tranquilo. Na realidade, a gente tem que tomar até um pouco de cuidado para o paciente não abusar, porque ele acha que está super bem, aí vai querer ir no shopping. E aí acaba não sentindo nada, né? Exatamente. Então, bem... é isso que é o maior perigo. Então, a gente fala, é tranquilo, você não vai sentir dor nenhuma, mas tem que seguir as recomendações, né? Médicas. Não pode abusar. Afinal de contas, foi feita uma cirurgia. Exatamente. Né? Doutor Daniel Ceni, muito obrigado pela sua presença nessa noite. Foi um prazer recebê-lo aqui, viu? Volte sempre. Obrigado.